Vamos falar francamente. Isso não é uma transição, isso é uma ruptura. O mundo onde existiam regras, acordos e certezas não acabou devagar, ele quebrou de repente. E os momentos de ruptura são traiçoeiros justamente porque só percebemos quando já é tarde demais. Há alguns anos, palavras assim soariam exageradas. Agora, o primeiro-ministro do Canadá as pronunciou em Davos. Um país que era símbolo de estabilidade, compromisso e de um sistema que funcionava. Quando um líder assim fala sobre uma ruptura, e não apenas uma transição, algo mudou de forma fundamental. A pergunta, portanto, não é se o mundo está mudando. A pergunta é, em que tipo de mundo vamos acordar quando essa ruptura estiver completa? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Um mundo que está se desfazendo. Quando falamos hoje sobre ruptura, não estamos falando de emoção ou de uma sensação de caos. Queremos dizer uma mudança concreta na lógica do mundo que funcionou por décadas. Um mundo onde se acreditava que as regras eram a ruptura, embora imperfeitas, eram, no final das contas, obrigatórias para todos, que os acordos tinham peso, e que a interconexão das economias reduz automaticamente o risco de conflito. Esses três pilares estão desmoronando, não de uma vez ou de forma dramática, mas sistematicamente. E é exatamente por isso que esse processo é tão perigoso. Ele não chega como um choque, mas como um esvaziamento gradual do significado das palavras sobre as quais toda a ordem do pós-guerra foi construída. Desta vez, em Davos, não foi um radical ou crítico externo que disse isso, mas o primeiro-ministro do Canadá. Um país que talvez tenha se beneficiado das regras do mundo regulado mais do que a maioria dos outros. Um país que por muitos anos foi a prova de que compromisso, integração e cooperação multilateral funcionam. E é exatamente por isso que as palavras dele foram tão importantes. Nelas foi dito algo que, até pouco tempo atrás, só se falava em voz baixa. Que não podemos mais fingir um benefício mútuo da integração em uma situação que se tornou fonte de subordinação. Em outras palavras, a interconexão já não é neutra. Pode ser uma vantagem, mas também uma fraqueza. Depende de quem está no controle. Também foi admitido abertamente que os mais fortes geralmente faziam exceções sempre que isso lhes convinha. Não porque o sistema falhou por acaso, mas porque o poder tende a dobrar as regras. E quanto maior o desequilíbrio de poder, menos as regras têm significado real. Isso não é um julgamento moral, é uma descrição da realidade. Uma realidade em que o direito, a economia e a segurança cada vez mais se submetem à força, e não o contrário, e em que os estados que apostaram no sistema, de repente descobrem que o sistema já não os protege. É aqui que começa a virada das grandes potências. Não na guerra, não em uma única crise, mas na perda da fé de que as regras valem mesmo quando são inconvenientes. E se essa fé desaparecer, desaparecerá junto com ela o mundo que se baseava nela. Por que justamente Carney? Se as mesmas palavras fossem ditas por um líder conhecido por uma retórica confrontadora, poucos lhes dariam muita atenção. Seriam vistas como uma posição política, talvez como uma tática, talvez como uma tentativa de chamar atenção. É justamente por isso que é importante quem pronunciou essas palavras. Mark Carney não é um político que construiu sua carreira em cima de uma retórica de crise. Ele não é um líder à margem do sistema, nem um crítico da globalização de fora. Ao contrário, por anos ele foi um dos arquitetos desse sistema. Ele circulava no ambiente dos bancos centrais, instituições globais, fóruns financeiros e regras que deveriam estabilizar o mundo. Exatamente nesse mundo sobre o qual ele diz hoje que quebrou. Além disso, o Canadá nunca foi uma potência que impusesse regras pela força. É um exemplo típico de país que se beneficiou de uma ordem baseada em regras, segurança por meio de alianças. Prosperidade pelo comércio, influência via diplomacia. Se alguém tinha motivos para acreditar que o sistema funcionava, esse alguém era o Canadá. E é exatamente por isso que as palavras de Carney são tão preocupantes. Não soam como um chamado à revolução, soam como uma constatação. Como o diagnóstico de alguém que esteve lá dentro por muito tempo e hoje diz: este já não é o mundo no qual confiávamos. Quando Carney fala sobre uma ruptura, ele não está falando de uma única crise. Ele não fala isoladamente da pandemia, guerra ou choque econômico. Ele fala sobre a soma das experiências que, aos poucos, revelaram que o sistema só funciona enquanto for vantajoso para os mais fortes. E no momento em que deixa de ser vantajoso, as regras são deixadas de lado.
Também é importante o que Carney não faz. Ele não pede um retorno ao passado. Ele não diz que a globalização foi um erro. Ele também não diz que o mundo deveria se fechar. Sua mensagem é muito mais fria, e é justamente por isso que é mais convincente. Ele diz que as velhas suposições deixaram de valer, e se insistirmos nisso, pagaremos o preço. Em outras palavras, se até mesmo a voz que por muitos anos representou estabilidade, compromisso e confiança nas regras, hoje fala sobre uma ruptura, isso não é um sinal de pânico. É um sinal de que a realidade avançou mais rápido do que nosso pensamento. E é aqui que chegamos a outra questão. E se Carney estiver certo? E se a integração estiver mudando de fonte de prosperidade para fonte de vulnerabilidade? Onde exatamente vemos isso na prática? E como a conexão econômica se tornou uma ferramenta de pressão quando a integração começa a doer? Durante muitos anos, prevaleceu uma ideia simples. Quanto mais os países estão economicamente conectados, menos motivos têm para se oporem uns aos outros. O comércio deveria suavizar os conflitos. As dependências deveriam trazer estabilidade e a integração garantir paz e prosperidade. Essa suposição hoje esbarra na realidade, não porque esteja completamente errada, mas porque deixou de valer de forma simétrica. No momento em que a interconexão se torna unilateral, ela vira uma fraqueza. E fraquezas não são ignoradas na geopolítica, elas são exploradas. É exatamente isso que Carney quer dizer quando afirma que não se pode viver na mentira do benefício mútuo se a integração se torna uma fonte de subordinação. Não se trata de rejeitar a cooperação. Trata-se de reconhecer que a cooperação sem equilíbrio cria alavancas, e alavancas são uma forma de poder. Vemos isso no setor de energia. A dependência, que durante anos foi considerada racional e barata, em um momento de crise se transformou em uma arma política. Vemos isso no comércio. Os mercados, que deveriam ser abertos, estão sendo fechados de forma seletiva. O acesso é concedido ou retirado não de acordo com as regras, mas de acordo com a obediência política. Vemos isso também em tecnologias e cadeias de suprimentos. Componentes, matérias-primas e infraestrutura estão se tornando ferramentas de pressão. Não tanques, mas licenças. Não exércitos, mas tarifas. Não ocupação, mas desconexão. E é exatamente aqui que a lógica da globalização se quebra. A integração já não é mais neutra. Não é automaticamente boa nem automaticamente ruim. Torna-se uma questão estratégica. Quem controla os nós? Quem tem alternativas? Quem tem a capacidade de suportar a pressão por mais tempo do que os outros? Para os estados médios e menores, isso é uma mudança fundamental. O mundo em que se podia confiar que abertura e cooperação seriam sempre recompensadas está desaparecendo. Está sendo trocado por um mundo onde a abertura sem garantias gera vulnerabilidade. E a cooperação sem equilíbrio significa dependência. Isso não é um argumento contra a integração, é um argumento para repensá-la. É uma questão que cada vez mais países estão se fazendo hoje. Onde está o limite entre uma conexão vantajosa e uma dependência perigosa? E quando esse limite é ultrapassado, surge outro problema. Se as regras deixam de proteger os mais fracos e a integração passa a servir aos mais fortes, o que realmente resta das regras de uma ordem controlada? É aqui que chegamos a outra camada da fratura das grandes potências. Um mundo onde as regras existem formalmente, mas na prática só se aplicam a alguns. Regras que só se aplicam a alguns. As regras só fazem sentido se valerem para todos. No momento em que elas se tornam recomendações para os mais fracos e restrições apenas para aqueles que não têm força para contorná-las, elas deixam de funcionar. Não formalmente, mas de fato. É exatamente sobre isso que Carney fala quando lembra que os mais fortes sempre fizeram exceções às regras quando isso lhes convinha. Não por acaso. Não de forma excepcional, mas sistematicamente. E é justamente esse o cerne do problema de hoje. Não se trata de as regras terem desaparecido. A questão é que elas são aplicadas de forma seletiva, vemos isso no direito internacional. Os princípios de soberania, integridade territorial ou proibição do uso da força são defendidos até que se tornem um obstáculo aos interesses estratégicos. Nesses momentos, eles são relativizados, contornados ou simplesmente ignorados, sem consequências reais para aqueles que têm poder suficiente. Vemos isso no comércio. O livre mercado e a concorrência justa valem enquanto são vantajosos. Quando deixam de ser vantajosos, entram em cena tarifas, subsídios, restrições e exceções.
Não como uma solução temporária, mas como o novo normal. As regras não mudam. O que muda é a interpretação delas. Vemos isso também nas instituições que deveriam garantir o equilíbrio. Organizações que deveriam resolver disputas hoje, muitas vezes apenas constatam que a disputa existe. Os mecanismos permaneceram, mas a autoridade se esvaziou, e sem autoridade, as regras viram apenas papel. O resultado é um mundo em que o direito cada vez mais se submete à força. Não abertamente, não oficialmente, mas de fato. Os países que têm capacidade de arcar com os custos de violar as regras podem se dar ao luxo de fazer mais. Os outros ficam diante de uma escolha: adaptar-se ou arriscar. Para os Estados médios, isso é uma questão existencial. Durante décadas, eles basearam sua segurança e prosperidade no pressuposto de que as regras os protegeriam da pressão dos mais fortes. Se essa suposição está desmoronando, a base de sua estratégia também está. E é aqui que a virada das grandes potências entra em uma nova fase. Se as regras já não cumprem sua função protetora, o mundo não se organiza mais em torno de normas, mas sim de blocos, não em torno de acordos, mas de poder. A questão, portanto, não é mais quem está certo. A questão é quem tem força para impor sua interpretação da realidade. Aqui chegamos ao maior paradoxo do mundo de hoje. As regras não estão se desfazendo porque alguém de fora as destruiu. Elas estão se desfazendo porque aqueles que as criaram, implementaram e garantiram no passado, deixaram de segui-las rigorosamente. Se o sistema deixa de ser obrigatório para seu principal garantidor, não pode continuar obrigatório para mais ninguém. E é exatamente aqui que começa o paradoxo do poder americano. O paradoxo de um país que mais se beneficiou da ordem mundial e, ao mesmo tempo, é quem mais a perturba atualmente. O paradoxo do poder americano. É neste ponto que a virada das grandes potências revela toda a sua ironia. A ordem mundial que está se desintegrando hoje não foi criada por seus inimigos. Foram os Estados Unidos da América que a criaram. Após a Segunda Guerra Mundial, eles a planejaram, implementaram, financiaram e a mantiveram por décadas. E, ao mesmo tempo, lucraram com ela mais do que qualquer outro. A influência americana não se baseava apenas na força militar, mas no sistema, nas regras do comércio, nas instituições financeiras, nas alianças de segurança e nas normas que tornavam o mundo previsível. Essa ordem não era altruísta, era vantajosa. Para os Estados Unidos significava estabilidade, acesso aos mercados, alcance global do dólar e peso político sem a necessidade de confronto constante. E é aí que surge o paradoxo. Quando os Estados Unidos começaram a se sentir limitados pelo próprio sistema, passaram a contorná-lo, não porque os valores tivessem mudado, mas porque a distribuição de poder mudou. O mundo, cujas regras deveriam restringir os outros, começou a limitar também eles próprios. Gradualmente surgiu uma nova abordagem. As regras valem enquanto servem aos interesses americanos. Quando deixam de servir, tornam-se um obstáculo. E obstáculos não são reverenciados na geopolítica. Eles são removidos. De forma unilateral, seletiva e pragmática, mas isso acabou minando a própria base do sistema. Se seu principal garantidor não acredita mais nas regras, não espere que outros acreditem. Se o seu maior protetor começa a contorná-las, as regras se tornam opcionais. E regras opcionais não são regras, mas recomendações. Isso não significa que os Estados Unidos se tornaram inimigos do sistema. Passaram a agir como grande potência numa era em que o poder supera as regras. Exatamente no momento em que tentavam proteger sua posição, aceleraram a desintegração da ordem que lhes permitiu essa posição. Para o resto do mundo, isso é um sinal crucial. Se nem mesmo o país que criou o sistema o considera mais obrigatório, por que os outros deveriam fazê-lo? Por que deveriam respeitar limites que nem mesmo quem os impôs no passado segue agora? E é exatamente assim que a virada das grandes potências se torna global. Não é mais só um conflito entre o Ocidente e seus rivais. Trata-se de uma crise da própria ideia de que a ordem pode sobreviver sem a vontade firme de cumpri-la. Se o arquiteto não acredita mais em sua construção, o problema vai além do sistema. O problema está no que vai substituí-lo. Se as regras deixam de ser obrigatórias até mesmo para aqueles que as criaram, o mundo não voltará a elas. Não tentará consertá-las. Será reorganizado do zero, não em torno de normas, mas em torno do poder, não em torno de acordos, mas em torno de interesses, não em torno de regras, mas em torno de blocos.
E é exatamente assim que a virada das grandes potências se fecha em uma nova forma de mundo. Um mundo de blocos, não de regras. Um mundo de blocos, não de regras. Quando as regras deixam de funcionar como um quadro universal, o mundo encontra um substituto, não ideal, não justo, mas funcional. Esse substituto não são novas normas nem instituições reformadas, são os blocos. O mundo não começa a se dividir porque os países de repente param de conversar. Ele se divide porque deixam de acreditar que as regras vão protegê-los em momentos de crise. E quando as regras falham, o que importa é a pertença. Quem está com quem protege quem tem capacidade de responder. Os blocos não são projetos ideológicos, são mecanismos de defesa. Surgem da necessidade de reduzir a vulnerabilidade, não do desejo de espalhar valores. Por isso, hoje, vemos um mundo que se organiza em torno de agrupamentos de segurança, econômicos e tecnológicos, e não em torno de regras universais. Não se trata apenas das grandes potências, elas sempre formaram blocos. A diferença é que hoje até os países médios e pequenos são pressionados a fazer o mesmo. A neutralidade deixa de ser uma estratégia, ela se torna um risco, porque em um sistema sem regras sólidas, ficar de fora significa não ter proteção. O mundo dos blocos é diferente do das regras. Ele não recompensa aqueles que estão certos, mas sim aqueles que têm apoio. Ele não protege automaticamente os mais fracos. Ele protege apenas aqueles que fazem parte de um todo maior. E quanto mais resistente for esse todo, maior será seu poder de negociação. Vemos isso no comércio, onde o acesso aos mercados está cada vez mais ligado à compatibilidade política. Vemos isso na tecnologia, onde padrões, infraestrutura e dados estão se tornando questões de blocos. Vemos isso na segurança, onde compromissos formais complementam ou substituem garantias informais baseadas na força. Em um mundo assim, o significado de termos como parceria ou aliança também muda. Deixam de ser categorias morais, tornam-se práticas. Não se trata de quem compartilha valores, mas de quem é capaz de arcar com os custos da solidariedade em tempos de pressão. Isso não significa um retorno à Guerra Fria em sua forma original. É um sistema mais fragmentado, menos transparente, onde os blocos nem sempre são sólidos e as linhas podem mudar. Mas a lógica básica é a mesma. A segurança e a prosperidade deixam de se basear em regras universais e passam a depender de pertencimento. E é exatamente nesse ponto que toda essa mudança de poder se torna pessoal para cada país. Porque, em um mundo de blocos, não basta mais acreditar que as regras vão funcionar. É preciso responder a uma pergunta muito mais desconfortável. A qual bloco eu pertenço? E o que estou disposto a fazer para que ele me proteja? Porque em um sistema onde as regras perderam a força, o maior risco não é tomar uma decisão errada. O maior risco é não tomar decisão nenhuma. Se você não está à mesa, você está no cardápio. Essa frase foi usada na diplomacia por anos como um aviso. Hoje, ela deixa de ser uma metáfora. Em um mundo onde as regras perderam peso universal e os blocos substituíram as normas, ela se torna uma descrição da realidade. Estar à mesa já não significa ter razão, argumentos ou apoio do direito internacional. Significa ter peso, capacidade. Aliados dispostos a arcar com os custos. Em um sistema onde as decisões são tomadas pela força e resiliência, o isolamento é uma fraqueza. Para Estados médios, isso é uma mudança fundamental de mentalidade. Por décadas, eles contaram com a proteção do sistema, que as regras equilibrariam o desequilíbrio de poder, que a integração reduziria os riscos. Hoje, essas certezas estão desaparecendo, e com elas, o luxo da ambiguidade. Isso não significa que o mundo está caminhando para um conflito permanente. Significa que a política das decisões está voltando. De escolhas. De prioridades. Os países são forçados a esclarecer o que consideram interesses existenciais, onde estão suas linhas vermelhas, e quem está disposto a ficar ao lado deles quando a pressão aumentar. É exatamente nesse contexto que as palavras de Carney fazem sentido. Ele não está falando sobre o fim da cooperação. Ele está falando sobre o fim das ilusões, sobre o fato de que o mundo já não funciona mais com as configurações automáticas do passado, e que insistir nelas é mais arriscado do que aceitar a nova realidade. A virada das grandes potências não é um único evento, é um processo.
E esse processo muda a forma como as decisões são tomadas, como os acordos são feitos e como as alianças são construídas. Quem entender isso a tempo ganha espaço para manobrar. Quem não entender só vai reagir quando já estiver sob pressão. Isso não é um chamado ao pânico, é um chamado à sobriedade. O mundo não desabou, ele mudou. E em um mundo assim, não basta acreditar que as regras vão cuidar de nós sozinhas. Porque na era dos blocos e das regras seletivas, vale uma lógica simples. Se você não está à mesa, as decisões sobre você são tomadas sem você. Se as decisões são tomadas sem você, logo você vira o prato principal do menu. Se você gostou do vídeo, ficarei grato pelo like e não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através de agradecimentos. Se quiser alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.